E aí, fantasmas? Hoje vamos falar sobre um personagem muito interessante da comunidade Pokémon. E não, eu não tô falando do Riddler-Ku. Eu sei, o Riddler-Ku tá muito ativo, postando charada quase todos os dias, o que nos leva a fazer vídeos cobrindo essas charadas quase todos os dias. Apesar de que ontem saiu um vídeo um tanto quanto interessante, muito diferente de tudo que eu tenho feito recentemente aqui no canal. Mas não é do Riddler-Ku que falaremos hoje. Hoje vamos conversar sobre o Eclipse. O Eclipse é um personagem um tanto quanto interessante. Ele já foi considerado insider, leaker e depois só um propagador de informações de terceiros. Esse ano ele perdeu bastante espaço, principalmente pelo quão ativo o Riddler-Ku tem estado, mas ainda ele posta coisas interessantes e hoje falarei sobre uma teoria que ele parece estar ajudando a confirmar. A teoria de que Pokémon antigos e não utilizados oficialmente seriam refeitos para agora sim se tornarem monstrinhos oficiais. E se você não tá entendendo nada que eu tô falando, calma, eu vou explicar. Mas antes, não esqueça de já se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade do mundo Pokémon. Eu sei, eu tenho focado bastante em notícias e a cobertura sobre os rumores e possíveis vazamentos de Scarlet Violet, mas esse canal aqui tem bastante vídeo sobre curiosidades do mundo Pokémon, como esse que eu postei na última sexta-feira, então todo mundo é super bem-vindo, beleza? Inscreva-se aí e compartilhe o vídeo com os amigos, se puder já deixar o seu likezinho também ajuda bastante. Mas enfim, bora falar sobre essa teoria. Graças a um rumor antigo de alguns meses atrás que começou a circular na China, veiculado aparentemente pelo tio chinês e que só chegou aqui no ocidente depois de uma tradução, a gente meio que descobriu que a Pokédex de Scarlet Violet vai conter centenas de novos Pokémon, uma quantidade tão grande quanto aquelas que a gente viu nas primeiras gerações e na quinta. Caso você não saiba, o Nova tem uma das maiores Pokédex do mundo Pokémon. Mais recentemente, desde XY, a sexta geração da franquia, a Pokémon Company e a Game Freak tem feito os decks mais reduzidos. Isso se repetiu em Alola e em Galar, mas aparentemente em Scarlet Violet isso vai mudar. Outra coisa que foi dita nesse rumor do tio chinês é que coisas antigas estariam sendo reaproveitadas. Muitas pistas de Scarlet Violet estavam escondidas em Legends Arceus e também essa nova geração teria semelhanças com a quinta geração, justamente de Black and White. E eu acho que foi a partir daí que muita gente começou a imaginar e se a Game Freak reutilizasse ideias antigas de Pokémon. Isso não é novidade, e eu vou provar pra vocês agora. Se liga nesse rascunho aqui. Esse aqui é um dos Pokémon descartados mais famosos e talvez você já tenha visto. Se não viu, talvez consiga conectá-lo a um Pokémon que a gente conhece, o Hitmontop. E sim, esse aqui é o Hitmontop, só que a primeira ideia do Hitmontop, o primeiro rascunho, como ele de fato seria se não tivesse sido repaginado antes do lançamento de Gold e Silver. Ali, mas esse aí é um Pokémon muito antigo, isso não acontece mais. Vamos olhar para essa tartaruga aqui que já apareceu na capa de uma revista. Você conhece ela? Então, essa tartaruga é conhecida muito antes da quinta geração. E é na quinta geração onde temos Tirtouga, o fóssil tartaruga que é extremamente semelhante, se não idêntico a esse Pokémon. Claro, tem algumas diferenças, porque esse é um Pokémon descartado que foi reutilizado na quinta geração, então passou de novo por uma repaginação. Mas é claramente o mesmo Pokémon, é claramente daí que veio a ideia do Tirtouga. Então, esse é o nosso foco no vídeo de hoje. E se a Game Freak tivesse um banco de dados absurdo com vários rascunhos Pokémon, isso certamente deve existir, e eles estivessem pegando alguns desses rascunhos, refazendo e transformando em Pokémon que serão lançados na nona geração. E agora você está se perguntando, tá bom, Li, mas onde que o Eclipse entra nisso tudo? E finalmente os dois assuntos se juntam, porque o Eclipse na última semana fez alguns tweets um tanto quanto misteriosos. Esse aqui é o primeiro, ó. Você conhece esses? E botou a bandeira da Coreia do Sul. Inseto e Lutador. Essa aqui, fantasmas, é a linha evolutiva da Weedle antes de ser, de fato, a linha evolutiva da Weedle. O que eu quero dizer é que esses aqui são os Pokémon que deram origem ao Weedle, Kakuna e Beedrill, depois, de novo, de serem repaginados, de serem refeitos. Nessa época aqui, eles se chamavam Kokana, Kusanagi e a última forma a gente não sabe o nome. Tudo bem que a Kokana é bastante parecida com a Weedle, mas a partir do Kusanagi já fica bastante diferente, né? Não dá pra ver muitos traços da Kakuna e do Beedrill aqui. Inclusive, essa evolução final da Kusanagi parece mais uma Legend do que uma Beedrill. E bom, muitos acreditam que esse rascunho tenha sido utilizado justamente para a criação da Legend. Mas por que o Eclipse postou isso? E postou justamente na mesma época em que o Riddler-Ku fez uma charada toda voltada para falar sobre as novas linhas evolutivas dos Pokémon insetos. Eu fiz um vídeo sobre isso na semana passada, se você não assistiu, assista, mas
Mas, um pequeno spoiler, uma dessas linhas evolutivas, segundo o que aponta a charada do Riddler Cu, seria potencialmente de um Pokémon com a tipagem Inseto Lutador. E bom, voltando ao tweet do Eclipse, ele coloca exatamente isso. Bug Fight, Inseto e Lutador. Então será que esse novo Pokémon Inseto Lutador teria sido baseado nesse Pokémon aqui descartado? A evolução final da forma primitiva da Weedle? Esse não foi o único tweet misterioso sobre esse assunto que o Eclipse fez nessa última semana não. Se liga nesse aqui, ó. Falando sério, aqui tá outro que talvez vocês já tenham visto e estará retornando, estará chegando em Scarlet Violet Reworked, né? Repaginado como um outro Pokémon. E na imagem a gente vê o que parece ser o rascunho de um Pokémon muito próximo de alguns monstrinhos que a gente conhece, como o Raidon e o Tyranitar. Só que sobre esse segundo aqui, o Eclipse fez um alerta. Esse suposto novo Pokémon parecido com esse rascunho, segundo o Eclipse, ele teria visto e relacionou com esse desenho. E disse que algumas outras pessoas, quando virem esse Pokémon novo, não vão fazer nenhum tipo de conexão com esse antigo monstrinho. O que é interessante aqui é que o Eclipse dá a entender que ele, já viu novos Pokémon. 2, esses monstrinhos que ele postou têm designs que potencialmente seriam replicados na nova geração, se não forem utilizados de fato como inspiração para novos Pokémon. E você que não tá muito por dentro desse universo de Pokémon que existem, mas não foram utilizados oficialmente, saiba que tem muita coisa que eles criaram e não foram colocadas nos jogos de Pokémon. Não só Pokémon que tinham designs totalmente diferentes daqueles que a gente conhece, como o caso que eu mostrei no início do vídeo, do Hitmontop e até do Tortuga, como também Pokémon que aparentemente nunca sofreram esse rework e simplesmente sumiram, foram descartados e acabou, morreu aí. Eu já fiz vídeos falando sobre isso aqui no canal, você pode dar uma pesquisada, mas eu vou mostrar alguns que eu acho interessantes, como por exemplo, essa linha evolutiva aqui, que seria do inicial de fogo de Johto, antes do Cyndaquil ser criado. Ela é formada por Ronuguma, Borubea e Dynabea. E sim, você pode não acreditar, mas eles seriam mesmo o inicial de fogo da segunda geração. Alguns acreditam que depois ele foi refeito e se transformou no Teddiursa, pelo menos a forma básica, né? Essas evoluções, eu pelo menos não consigo ver semelhança com nenhum monstrinho que a gente conheça. Tem também essa verdadeira besta formada por um esqueleto, e eu realmente não sei o que ela é. Esse crânio um tanto quanto protuberante lembra até um pouquinho aquela raça do Alien, né? Os xenomorfos. E também a ideia de esqueletos reanimados, né? Que ganham vida, é muito comum e muito utilizada em RPGs. Então, talvez essa fosse a ideia. A gente tem também esse coelhinho aqui com patas grandes, mas com orelhas ainda maiores, que pegam até metade do seu tronco. Temos uma espécie de mosca gigante, um tanto quanto bizarra, e que eu não consigo nem visualizar sendo um Pokémon de fato. E, enfim, várias outras coisas. Enquanto eu tô falando, eu vou deixar rodando aqui atrás de mim alguns desses Pokémon que foram descartados, mas tem arquivo disso na Bulbapedia, dá pra encontrar isso pela internet tranquilamente, beleza? Um dos meus favoritos é esse aqui, ó, que era pra ser a pré-evolução do Girafarig. Você sabia que o Girafarig tinha pré-evolução? O nome dele é Twinzo e é como se fossem dois fantasminhas gêmeos. E alguns acreditam que depois ele teria se transformado no que a gente conhece como Wobbuffet, ainda que seja bastante diferente, com exceção daquela parte que parece a cauda do Wobbuffet, mas na verdade é o corpo dele. Mas é isso, fantasmas. O que vocês acham sobre essa ideia de antigos Pokémon retornarem agora para finalmente se tornarem monstrinhos oficiais? Eu confesso que acho muito interessante. É quase como se fosse uma homenagem para essas criações antigas e que acabaram engavetadas. E consequentemente homenagem também para os criadores, para os desenhistas que fizeram essas artes. Mas enfim, só quando a gente conhecer um pouco mais sobre a Pokédex de Scarlet Violet que a gente vai poder ter um pouco mais de certeza em relação a essa teoria, beleza? Mas como é muito interessante, resolvi trazer para vocês e espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam do like se curtiram, de se inscrever no canal para ajudar a gente a chegar a 800 mil fantasmas o mais rápido possível, de ativar o sininho de notificações e, claro, compartilhe o vídeo com os seus amigos. Conto com vocês, hein? Muito obrigado por tudo, fantasmas! Pela força sempre e até a próxima!